Eu sou muito tímido, eu posso desligar a câmera? Pode, Hugo. Obrigado. Pode sim, imagina. Então, a gente iniciou a gravação agora. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que vão acabar assistindo esse encontro gravado. Eu estou aqui hoje com a Dulcineia Cassis, psicóloga, especializada, né, na área organizacional, psicologia organizacional, veio gentilmente falar com a gente sobre a importância do encerramento de ciclos. E nós estávamos conversando sobre as atividades do SAMS e todo o trabalho que o SAMS tem feito nos últimos meses, em especial, que a gente, com a pandemia, acabou que os nossos encontros, que eram sempre presenciais, a gente tinha um calendário grande de eventos do Cineia. Todos os meses a gente tinha algum tipo de evento ligado à promoção de saúde. Com a pandemia, isso caiu um pouquinho, até porque, como foi todo mundo para casa e acabou tendo aquele estresse de excesso de tela, de tudo, a gente deu uma diminuída. Esse ano, o SAM estava envolvido num projeto que, na verdade, é um projeto em coordenação com a ADP e a CGG, que é a nossa Comissão de Governança e Gestão, e a gente estava trabalhando na criação do portal, do novo portal do SAMS, na migração, na criação também de um questionário sobre qualidade de vida no trabalho, vai ser o primeiro questionário sobre qualidade de vida no trabalho. E a gente teve também um incentivo muito grande que já vem acontecendo e está só ampliando, né? Há 2 anos nós temos um incentivo muito grande para falar sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho, especificamente ligado às questões atinentes à saúde mental, que a gente acaba não gostando de chamar de saúde mental, porque existe esse estigma, né? Então a gente fala de bem-estar emocional. Então, a gente há 2 anos já vem falando um pouco sobre isso, e esse ano o nosso secretário-geral falou da importância de olharmos com ainda mais atenção e abertura para os aspectos psicoemocionais que envolvem o serviço exterior. A gente tem essa peculiaridade de se mudar, de ter uma rotatividade de pessoal muito grande, das famílias irem conosco para o exterior, voltar, então toda essa adaptação e readaptação acaba mexendo muito com a psique, e a gente tem olhado muito para esses aspectos, tentado trazer todos os meses, desde outubro, que foi quando teve o lançamento oficial do novo portal do SAMS na Intratec, a gente tem falado mais claramente sobre isso. E é nesse contexto que você vem, em especial porque a gente está encerrando mais um ano com essa inconstância e insegurança, né, com relação à pandemia, né, se encerra, não encerra, volta ao normal, não volta ao normal, o que é o normal. A gente acabou de passar 2 meses com um webinário, que é um webinário que foi de uma empresa contratada em parceria com a ADB, né, a gente contratou um webinar chamado Bem-Estar Emocional no período pós-pandêmico, falando especificamente da estafa pandêmica e da síndrome de ansiedade Covid-19. Então, a gente passou 2 meses com encontros semanais. Esse material está todo gravado e disponível dentro do portal do SAMS. E aí eu acho que você vem para fechar com chave de ouro, porque é muito importante, né, encerrar ciclos, mas ao mesmo tempo a gente encerra e recomeça, né? O encerrar, ele pressupõe um recomeço. Certeza. Então, como é que a gente faz isso de uma forma mais leve? Como é que a gente faz isso dentro desse ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, diante dessas indefinições todas, de volta para o presencial, não volta para o presencial, dos receios todos que os servidores têm de estarem no presencial, porque cada hora tem uma variante diferente, se tem que tomar uma terceira dose, não tem que tomar uma terceira dose. Então, eu acho que são tantas coisas, e eu vou trazendo para você o que foi perguntado para a gente nas últimas palestras, nos últimos encontros, né? Então, acho que é isso. Juliana está com a gente, ela é a nossa psicóloga aqui no SAMS, e foi ela quem fez o convite oficial, né? E eu vou te deixar se apresentar um pouquinho, Ju e Dulcineia, né? Vou passar a palavra para vocês duas. Eu fico muito feliz com a presença da Dulcineia, né? Muito
Estou ouvindo muito pouco aqui. Ju, tá muito baixo, muito baixo. Tá muito baixo? Peraí. Ixi, agora? Será que se eu tirar o fone, não sei se melhora. Tá me ouvindo agora? Agora Melhorou? também. Eu só tenho a agradecer aqui. Obrigada pela presença, doutora Dulcineia Cassis, né? Que não sei quanto você é uma referência, né, para nós lá, psicólogos, e quando eu passei, né, o seu contato para a Daniele, fiquei feliz dela ter optado por essa escolha também, de te convidar, né, para estar ministrando um pouquinho aí da palavra, né, do encerramento de ciclos, falando um pouquinho, conversando com a gente, né. Eu fico muito feliz. Só isso. Vou deixar você se apresentar, você mesma. Pode ser, Dulcineia? Pode ser, pode ser. Eu é que agradeço, né, Juliana, Daniele, essa oportunidade, né? Quando Juliana colocou na lista, né, se alguém gostaria, né, de falar sobre este tema, na hora eu respondi, porque é um tema que eu gosto muito, né? Já publiquei no meu blog, né, Dulcineia Cassis, né, sobre esse tema, porque todo final de ano eu gosto de fazer essa reflexão de término de ciclo, né? E porque é uma reflexão muito importante, a gente terminar um ciclo para abrir outro. E final de ano é um término de ciclo, né? Para mim, especialmente, que faço aniversário dia 3 de janeiro, então, final de ano é final de ciclo do meu aniversário, né? E final do ciclo de um ano, né? Então, eu gosto de fazer uma limpeza na casa, né? De uma arrumação. E agora coincidiu, né? Porque mais uma live, né? Falei, bom, então já vou arrumar de novo, né? Sempre eu gosto de estar mudando alguma coisa nos fechamentos de ciclo, né? Aí já arrumei o cenário de novo, que várias vezes a gente arruma, né? Então, essas mudanças, esses ciclos, né? Como a Daniela estava falando, que as pessoas que trabalham no Ministério de Relações Exteriores, às vezes mudam muito, né? Eu sou uma pessoa que mudo muito, né? Meu pai mudava muito, minha família mudava muito, depois eu mudei muito, né, de residências, e isso talvez traga também um benefício, né? Porque a única coisa, né, acho que foi Heráclito que falou, né? A única coisa que não muda, né, é o fato de que o mundo muda, né? Então, as pessoas que mudam muito, que fecham ciclos, que reconhecem os ciclos na sua vida, elas se tornam pessoas mais flexíveis, mais abertas a essas mudanças, né? Bom, falando um pouco de mim, eu quero me apresentar falando dos meus ciclos, né? E convido vocês a refletirem também, já irem se aquecendo, refletirem sobre os seus ciclos, né? Os meus ciclos, né, de vida, primeiro, eu tive uma infância, né? Nasci em Catanduva, em São Paulo, mas em seguida me mudei, minha família, meu pai era do Banco do Brasil, já estava no Rio de Janeiro. E aí me mudamos para o Rio de Janeiro muito cedinho, e morei no Rio de Janeiro até os 8 anos, e logo, com o início de Brasília, viemos para Brasília, em 1962. Então, foi um novo ciclo na nossa vida, né? Deixamos o Rio de Janeiro, as praias, para iniciar aqui. E, para mim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, que eu digo que eu não cresci em Brasília, eu cresci com Brasília. E foi uma experiência muito gostosa, crescer na 114, no meio do final da construção, né? Uma vida muito livre, porque nós podíamos crescer nas quadras. E nós deixamos, então, o Rio de Janeiro para trás.
fechamos esse ciclo. Outro ciclo importante é o da adolescência. Todos nós passamos pela adolescência. E eu estou falando da minha adolescência, da minha infância, e eu espero que vocês reflitam também sobre o seu ciclo, né? A sua adolescência, né? E na minha adolescência, eu estudei no ginásio moderno, que é hoje o ginásio setor oeste, né? E eu ia a pé da 114, e a gente andava no cerrado ali, passava pelo cerrado de Brasília, porque sim, Brasília tinha um cerrado, a 314, né? Era um cerrado, 315, e eu andava ali, no meio do mato, né? Imagina uma menina, uma adolescente, Brasília era assim, né? Só que Brasília já passou desse ciclo, né? Brasília hoje é uma cidade grande, né? O plano piloto é totalmente, a não ser ali no parque me ajudem, aquele parquezinho no final da Zanorte, é o único que foi, a única área verde preservada ali no final, né? Mas, olhos d'água. Olhos d'água, né? Mas Brasília, quando eu cheguei, era muito cerrado no plano piloto, né? Já estou entregando minha idade, né? E aí, entrei na fase adulta e logo em seguida fui trabalhar no Banco de Brasília, né? Que na época era Banco Regional de Brasília. Passei no concurso e fui trabalhar no Banco de Brasília. E lá era muito interessante, porque eu cheguei a ser secretária do contador-geral. E, no final do ano, quem trabalha, quem conhece de contabilidade, sabe que a gente tem que fechar, né, o balanço. Então, enquanto todo mundo estava já se preparando para o Réveillon, nós fechando o balanço, que é um fechamento de ciclo. E ali limpávamos toda a gaveta, né, picávamos papel. Se tem alguém mais ou menos da minha idade aqui, lembra que no setor bancário sul, eu acho que hoje não deve ser mais permitido, a gente fazia uma chuva de papel, né, porque jogávamos todos os papéis, rasgávamos e pegávamos as gavetas todas. Olha, fechou o balanço, terminou o balanço e fechávamos tudo, novo ciclo se começa, né? E era um alívio, né? A hora que a gente conseguia fechar o balanço, e aí a gente poderia começar e comemorar o Réveillon com as nossas famílias, e antes disso ninguém podia sair. Todo mundo pensava que dia 31 não fecha o banco, não abre o banco, né? Mas nós estávamos trabalhando ali. E, com isso, eu adquiri esse hábito, né, de limpar as gavetas, de fazer essa limpeza, e na minha casa, né? Então, é um hábito muito bom você fechar um ciclo do ano, fazendo uma limpeza, e que hoje virou moda, né? A coisa do minimalismo, né? E é uma das limpezas muito boas, porque você começa a tirar tudo aquilo que não te serve, né? Roupas que você não usa, você começar a rever, né? Isso é mesmo que eu uso? Não uso, então vamos dar, né? Vamos dar espaço para o novo. Esse é um ritual que parece ser de coisas materiais, mas também ele nos ajuda a rever, né, no nosso comportamento aquilo que não nos serve, relacionamentos que não nos servem, porque na medida que nós vamos crescendo como pessoas, nos desenvolvendo como pessoa, nós também devemos refletir sobre o que não é mais da nossa fase de vida, né? Então, é um ritual externo que, se for feito de uma forma refletida, nos ajuda também
a refletir sobre o nosso interno. Nós estamos aqui nos aquecendo, porque tudo na vida são ciclos. E aí, os planetas, né, a astronomia tem os ciclos, né? Não precisa aqui repetir que a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra, e a Lua, né, os ciclos da Lua influenciam, inclusive, os ciclos da vida da mulher, os ciclos menstruais, né, o ciclo menstrual da mulher, né? Tem um grupo, né, uma linha de mulheres, né, que já está cada vez crescendo mais, que chama a sua menstruação de lua, né, a minha lua, né, porque influencia, inclusive, o seu humor, né? Quando eu tive uma educação na igreja evangélica, então, essa coisa de horóscopo era uma coisa que é temerária a gente acreditar, né? Até que uma médica, né, da igreja falou, não, a astrologia, ela influencia, inclusive, a plantação, por que não iria influenciar também a vida das pessoas? E aí eu comecei a prestar atenção mais a isso, né? Então, os planetas, hoje eu não sou especialista nisso, embora sendo junguiana, eu sou psicóloga também, além de psicóloga organizacional, porque no início do meu... Aí vou abrir um parêntese para ir me apresentando um pouquinho mais. Eu era bancária enquanto eu estudava psicologia. Depois que eu me formei, como eu gostava muito da psicologia, eu continuei, né, trabalhando no banco como psicóloga organizacional e, paralelamente, fui estudando mais, me aprofundando na psicologia, e estudei psicodrama, que eu já aplicava na psicologia organizacional, e estudei a psicologia analítica, que é junguiana, né? E fui trabalhando paralelamente no consultório. Bom, eu tinha acabado esquecendo de me apresentar. E aí foram os ciclos que eu vivi, né? Eu vivi meus ciclos como psicóloga organizacional, depois como psicóloga, depois saí do banco, né? No PDV, fui viver como psicóloga clínica, hoje continuo como psicóloga clínica, depois abri uma empresa junto com minha filha, um restaurante, né? Fui chefe de cozinha, fechei esse ciclo, continuei como psicóloga clínica, né? Chefe de cozinha árabe, né? Eu tinha o Zahria, não sei se alguém conheceu, né? Às vezes as pessoas me conhecem de lá. Conheceu o Zahria, Daniele? Não estou te ouvindo. No final das Açu, não foi? Não, era no Sudoeste. No Sudoeste. Mas eu já comi as coisas da senhora, então. Porque eu adoro comida árabe, então. E aí, 2019, antes da pandemia, né, foi uma experiência muito, muito trabalhosa, mas foi muito gratificante. E aí nós fechamos esse ciclo, e aí eu continuei como psicóloga, atendendo. Aí, na pandemia, eu continuei atendendo online, e agora eu estou me dedicando, me preparando e já iniciando como produtora de conteúdo, né? E aqui eu estou treinando, né, falar online, né? Porque eu já tinha acostumado fazer palestras ao vivo, né? Mas como produtora de conteúdo assim online, eu estou ainda me preparando para isso.
Então, essa é uma oportunidade, mais uma vez agradeço. Bom, mas voltando aqui nos nossos ciclos, e aí Jung, né, ele também fala um pouco da astrologia, né, desse outro mundo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, né? Como que a natureza nos influencia, né? Como que os ciclos da natureza. Num dia chuvoso, por exemplo, nós tendemos, às vezes, a ficar mais introspectivos, né? No inverno, no hemisfério norte, né? Existe uma tendência as pessoas ficarem dentro de casa, lógico, né? Tá um inverno rigoroso, as pessoas ficam dentro de casa. E existe, então, essa tendência a ficar para dentro, mais introvertido, né? E daí, pelo que eu entendo, né, surgiu, né, muitos dos nossos festejos, né, que nessa época do final de ano, né, eu não sabia, fiquei sabendo, né, alguns anos atrás, que para mim Jesus tinha nascido no Natal, né, mas não, né, não sei quantos sabiam, né, disso, mas a festa do Natal era uma festa pagã, que era o solstício do inverno, né? Então, as pessoas, para não ficarem tão tristes, né, faziam uma grande festa. E o cristianismo, para trazer, né, os pagãos ao seu... converteu os pagãos, né, aproveitou essa festa, já que ninguém sabia mesmo, né, quando que Jesus tinha nascido. Isso não é... Eu sou cristã, né, conheci a ortodoxia, fiz curso de teologia ortodoxa, né, por correspondência do Líbano, né, e não sei árabe não, fiz em espanhol, mas... E aí aprendi essas coisas também, né? Eles reconhecem isso, né? Que Jesus não nasceu no Natal, né? Então, é uma festa, é um ciclo, e eu achei isso muito legal. Por quê? Né? Porque aí não é só os cristãos que comemoram essa festa mágica, né? Também é uma união dos povos, isso é muito legal, né? Saber que independente, né, da crença, da tradição, tem muita gente que está comemorando essa passagem do ciclo, né, que é justamente uma passagem, né, independente do calendário que se use, né, mas nesse calendário que nós usamos, né, é uma passagem de ciclo, e a grande maioria do planeta está passando esse ciclo, né? Nesse ciclo está fechando, comemorando, fazendo uma festa, né? Até para não, no hemisfério norte, para não se entristecer tanto. Agora, no hemisfério sul, principalmente no Brasil, a gente faz festa para tudo, não é mesmo? Então, mas também é um fechamento, porque fecham-se é um momento que termina o ano escolar, termina, né, o ano jurídico, né, o ano comercial, né, como os balanços. Então, é uma época propícia para nós fazermos os nossos fechamentos também. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Está todo mundo de tela fechada, assim, né? A gente não sabe a reação. Eu entendo, né? Eu também, às vezes, em palestra, assim, eu gosto de ficar de tela fechada para ficar comendo na hora do almoço, assim. Para mim está ótimo. Obrigada, Soninha. Do Cineia é assim mesmo. A gente está no nosso horário de expediente, então muitos de nós estão no trabalho, ouvindo você e trabalhando ao mesmo tempo. Eu entendo. Eu entendo. Simplesmente para não incomodar, por isso que a gente fecha a câmera, né, e
desligo o áudio, o microfone para não incomodar, porque às vezes há barulhos externos, tipo cachorro que late, sei lá. Não, Então, mas o microfone, tudo bem. Mas quem puder deixar a carinha assim, sabe? Me ajuda assim, né? Mas tudo bem, eu respeito quem quer deixar. Né? Eu tenho muita aula que eu deixo fechada assim também, né? Que eu fico fazendo outras coisas, né? Mas eu não me importo de ver vocês fazendo outras coisas, não. Eu gosto, sabe? Tá? Não tem problema, não. Bom, porque eu sou extrovertida e eu gosto desse contato, tá? Mas, então, vamos falar um pouco da importância desse fechamento de ciclos, né? Por que é importante a gente fazer esses fechamentos, né? Principalmente, como a Daniele falou, né, que existem muitas mudanças. Eu tenho uma amiga, né, de infância que trabalha, né, como chanceler, acho que é chanceler, né, que vive mudando de país e tal, né? Já conheci outras pessoas, né, que me falaram, né, tenho até um amigo que foi embaixador já, né, já aposentado, e me fala, né, como é que era a vida deles, né? Então, eu sei mais ou menos, né? Como é que... Mais ou menos, né? Porque cada um tem a sua pele, né? Sabe das suas coisas. Então, vamos começar sobre as questões pessoais, né? Primeiro, o nosso self, depois as questões do... Como Jung fala, da persona, que é os nossos papéis sociais. Então, no início da idade adulta, vamos pegar um exemplo, um jovem que sai de casa, né? Tem aquele jovem, não sei, né, a idade, os filhos, né, que saem de casa, não sei quem conhece, né, como... Ele sai de casa, às vezes tem aquele jovem que fez 18 anos, né, mas que já trabalha, que já é independente, porque assim, qual o conceito de adolescência e idade adulta, né? O adolescente, o adulto, não tem mais idade, não é 18 anos, quando eu estudei psicologia, 18 anos passa a ser adulto, não. Passa a ser adulto quando você é independente. Então, a gente tem adolescente de 40 anos que ainda mora na casa dos pais, né? Mas, então, tem adolescente, tem jovem de 18 anos que já está trabalhando, que já sai de casa e é completamente independente. Mas tem aquele jovem, ele fechou um ciclo, concorda? Mas tem aquele jovem que fez 18 anos e quer sair de casa, né? Os pais não aguentam mais a bagunça dele, classe alta, compra uma kitnet, ele vai morar lá e ele chega lá e ele descobre que não tem duende, né? O duende era aquele que ele deixava a roupa suja lá, aparecia toda lavadinha na casa dele, né? Toda bonitinha na gaveta. Aí ele pega as roupas e leva para a casa da mãe dele para lavar, né? Então, ele não fechou um ciclo, né? Ele não é um adulto, ele não fechou, ele saiu de casa, mas não fechou o ciclo. Vocês estão entendendo? Ele saiu de casa, mas não saiu. Ele quer virar um adulto, mas não quer, né? Ele está com um pé fora e um pé dentro. Ele não fechou o ciclo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é aqueles casamentos desfeitos e não trabalhados, né? Trabalhados em termos do psicológico, né? O primeiro conceito que eu quero trazer aqui é de casamento. Tem pessoas que falam assim, o casamento não deu certo, né? Todo casamento dá certo para alguma coisa. Existe um conceito de que, uma ideia de que casamento é para ser feliz. Tem um autor aqui, esse livro aqui, ó, eu tenho só na brochura aqui, porque ele conhece, Daniel? O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, Adolf Guggenbull. Ele você encontra em PDF
na internet, porque ele tá esgotado faz muito tempo, né? Ele fala o seguinte, que você não casa, você casa querendo ser feliz, mas, na realidade, o casamento é uma busca inconsciente do seu desenvolvimento pessoal, do seu processo de individuação. O que é individuação? Para Jung, para a psicologia analítica, é você tornar-se quem você realmente é. Por quê? Você nasce, o seu self, né? A sua pessoa, a sua essência é uma. Só que a sociedade vai te tirando do seu caminho verdadeiro. Então, chega na meia-idade, a metanoia, você quer buscar, você entra em crise porque você sente que você não é você, né? E aí você quer retornar a esse caminho, né? É o processo de individuação. Então, você toma decisões, você busca caminhos para voltar a esse caminho, né? Esse é o processo de individuação. E o casamento é uma das formas. Então, esses conflitos que você tem no casamento, geralmente, né, são formas, né? Você vai buscar a pessoa que vai te confrontar para que você volte para esse caminho, para que você se conheça mais, né? Então, o casamento tem esse propósito. Se você, né, você está com dificuldades no casamento, né, não adianta separar e não se trabalhar, porque você vai ter o mesmo casamento com outra pessoa. Então, essa é a importância de fechar. Às vezes, a relação já está tão desgastada que realmente não tem muito mais volta, mas mesmo assim precisa, ou numa terapia de casal, né, de família, ou uma constelação familiar, ou então uma terapia individual. Você precisa trabalhar, você precisa fechar esse ciclo que você teve, para depois você começar um novo ciclo. Porque senão você vai cair nas mesmas questões. Esse casamento, né, que foi difícil para você, uma situação difícil, que tinha desafios, não serviu para o seu crescimento, né? Você vai repetir as mesmas coisas até você começar a superar. Elas ficaram abertas, é como a gente fala, é uma gestalt aberta, né? Então, é preciso fechar esse ciclo para começar um novo. Um outro exemplo, né, que aí eu já entro na área organizacional, são as mudanças de trabalho mal resolvidas. Isso acontece muito nas organizações. A pessoa não está adaptada, né, não se adapta a um determinado setor. Ou porque não se identifica com aquele tipo de trabalho, né, ou alega que não se dá bem com a pessoa, com a equipe, né? Com determinada pessoa, né? Ou com a equipe. Quando a pessoa não se adapta com a natureza do trabalho, existem dois caminhos, né? Numa organização de trabalho, eu vivi essa situação, né? Eu vou falar um pouco do meu exemplo. A minha vocação era psicologia, mas eu estava lá no banco trabalhando porque eu precisava sobreviver até para sustentar meu curso, né? Então, foi a minha opção, né? O banco, na época, a BRB pagava bem para caramba, sabe? Eram 21 salários, né? Então, era bem, né? Isso na época de 74, né? Então, comprei apartamento, né? Fiz muita coisa com esse dinheiro. E paguei o curso, porque a formação de um psicólogo é muito cara, né? Curso, terapias, etc. Né?
E tinham coisas, eu comecei sendo caixa de banco, né? Mas, assim, era a minha opção? Não era. Mas ali eu precisava me adaptar àquilo lá, porque eu tinha um sonho maior, né? Você tem duas opções. Uma, você aprender a gostar daquilo que você quer fazer, né? Pensando numa coisa maior. Agora, a Daniela estava falando da questão da saúde mental do trabalho, né? Nessa época, e eu já estava estudando o psicodrama, né? Eu comecei a estudar sobre saúde mental do trabalho, estudei DEJUR, né? Que DEJUR fala exatamente do trabalho automatizado, né? Que foi trazido na época da Revolução Industrial, né? Porque antes, o que acontecia? Um agricultor, um artesão, ele se realizava com o fruto do trabalho, né? Muita gente, Brasília não sei agora, mas assim, todo mundo gosta de plantar, né? Até a gente pode ter horta até em apartamento, né? Você pode plantar os seus temperos, né? E você se realiza com aquilo que você faz. Artesanato é uma coisa muito boa, né? É terapêutico. Por quê? Porque você se realiza com aquilo que você faz. Porque muitas vezes, trabalhando em trabalhos burocráticos, às vezes a gente não percebe o fruto do nosso trabalho. Mas eu faço tanta volta que às vezes eu esqueço de onde comecei. Mas veja só, é importante para a DEJUR você ter consciência qual o fruto do seu trabalho. Tá? Então, qual a missão do Ministério das Relações Exteriores? Qual a missão? Quem pode me falar? A gente representa o Brasil no exterior e acolhe os brasileiros que precisam do governo, de algum tipo de serviço do governo brasileiro no exterior também. Né? É um trabalho de mão dupla, né? Tanto levar um pouco do Brasil, da identidade do Brasil, abrir comércio, espaços culturais no exterior, quanto acolher os brasileiros e prestar serviços públicos no exterior também. No final disso, qual é o objetivo final disso? Vamos lá, mais alguém, por favor. Nós fazemos, no final das contas, um trabalho, na verdade, social. A gente não se toca disso, mas é isso que a gente faz. É um trabalho humanitário. Fabíola que está falando? Sou eu. É um trabalho humanitário. Eu acho que vai depender da sua função, de onde você está lotado. Porque, às vezes, a sua função é de preservar a máquina também. Vai depender de onde você está lotado. Eu não estou entendendo direito, Hugo. De fazer com que o Ministério funcione. Ou, por exemplo, arquivar documentos importantes para a história. Vai depender de onde você está lotado, na verdade. Não ficou claro para mim, eu não ouvi bem o áudio. Desculpa, eu disse que o Ministério das Relações Exteriores é um universo muito amplo e a função dele vai depender de onde você está lotado. Sei. Então, é nisso que eu queria chegar, Hugo, porque ele tem uma função ampla. Agora, é importante que cada um tenha, dentro da sua função, tenha uma noção, segundo o DEJUR, né, do que a sua função está contribuindo para o todo. Né? Porque se a pessoa, por exemplo, ele está iniciando ali e o seu serviço for
às vezes, apenas burocrático, e ele só estiver pensando no burocrático, ele vai ser como aquela pessoa que aperta o parafuso, como a charge do Chaplin, aquele filme do Chaplin, né? Ele vai se sentir como uma máquina fazendo, né? Por isso que é importante para a nossa saúde mental, né, entender que a gente faz parte de um todo muito maior, né, que tem um sentido humanitário, que tem um sentido muito maior. Vocês estão me entendendo? Para a nossa saúde mental, eu não sou um datilógrafo, olha só, eu desatualizada aqui. Eu não sou, né, vamos pensar que quem trabalha na tecnologia lá, né? Eu não mantenho a tecnologia. Para quem a pessoa está colaborando, né, num sentido muito maior da missão do Ministério, né? Então, muitas vezes, aí voltando para o item que eu estava colocando, a pessoa está num setor, mas ele gostaria de fazer algo mais nobre, por exemplo, na cabeça dele, ele gostaria de fazer algo que ele se sentisse mais realizado. Então, nesse caso, se a pessoa se conectar com a missão do todo, ele vai se sentir uma parte do todo e vai poder se sentir mais realizado. Essa é uma questão que eu queria colocar. A outra questão, que ela pode não estar se sentindo adaptada no seu setor, é a questão de relacionamento com os pares, né? Neste caso, né, também, se ele falar, eu quero mudar de setor, né? Voltando para, eu gostaria de fazer uma coisa mais nobre, né? Algo que eu me realizasse mais. Se a pessoa ela se conectar com o todo maior, ela vai ter um desempenho melhor, né? E ela vai poder crescer na instituição e alcançar outros níveis, né, com outras competências, e ela vai poder, né, cada vez mais alçar, e quanto mais ele subir no topo da instituição, mais ele vai ter a noção, né, da missão geral, né? É como se subisse no topo, é como se, quando está no pé da montanha, ele não tem muita noção do que está fazendo. Mas quando... Acho que tem algum microfone aberto. Aí, quando a pessoa vai subindo no topo, né? Ele vai subindo no topo, vai subindo, ele vai tendo uma noção maior, né? Mais ampla da visão da empresa, e quando chega no topo, né? Os gestores mais altos, eles têm uma visão geral de tudo, né? Então, quando alguém está aqui e não está se sentindo realizado, está insatisfeito, né? Eu só faço isso todo dia, só fico revisando essas coisas, eu estou enjoado do que eu faço. Precisa se conectar com a missão geral, né? Para se motivar mais, né? Não adianta ficar só querendo, né? Às vezes até é bom circular por outros setores para conhecer melhor a empresa, mas sempre ligado aqui, na missão geral. Por quê? Porque na medida que eu vou crescendo, fechando sempre os ciclos, aprendendo mais, eu vou subindo, né, na empresa, na instituição. E aí, fechando sempre os ciclos. Bom,
Uma outra situação são as relações, que isso também dá muito trabalho, dá muito problema. Eu não estou bem com os meus pares. Eu não gosto do meu chefe, né? Meu chefe está me perseguindo, né? Isso é queixa muito nas organizações. Então, não adianta você chegar e pedir para sair. Ir lá no RH, né, na gestão de pessoas, e falar, eu quero sair porque eu não me dou bem e tal. O que é aconselhável? Primeira coisa é quando a gente não se dá bem com uma pessoa, a gente tem que olhar para a gente. Tem que olhar para a gente para ver se uma pessoa me incomoda, tem alguma coisa em mim que eu preciso rever. O que será? Por que será que essa pessoa me incomoda? Né? Tem alguma coisa, né? É uma forma da gente se conhecer confrontando outras pessoas. Aí, bom, deve ter alguma coisa, primeira coisa, sabe? Por isso que é bom a gente fazer terapia, assim, né? Lúcia, quer falar? Quer falar, Lúcia? Pode falar. Está conectando ao áudio. E quando essa pessoa... Posso falar? Pode, Sônia. E quando essa pessoa não incomoda só a você, mas a maioria da turma, como é que fica? Acontece também. Mas, assim, todos nós temos coisas muito parecidas, né? E depois eu vou dar uma dica no final, né? Como que a gente faz. Porque tem pessoas que incomodam mesmo várias pessoas, porque são pessoas que têm os seus problemas. Mas você pode se resguardar de se incomodar tanto com ela. Tá? Mas depois do final eu vou dar uma... A gente vai fazer um trabalhinho aqui, simples, mas para ajudar, né? Mas mesmo assim, tem coisas que são tão comuns a todos nós, né? Que incomodam muita gente, né? E aí, às vezes, já aconteceu comigo, de pessoas que incomodam toda... Por exemplo, uma pessoa autoritária incomoda toda a gente, uma pessoa extremamente autoritária, né? Quem é que não se incomoda com uma pessoa muito autoritária? Todo mundo. Por quê? Todos nós, ninguém gosta de uma pessoa autoritária, né? Só quem tem um nível de uma pessoa extremamente submissa, que é um cordeirinho que vai gostar. É preferível ser mandado mesmo. Não é verdade, Sônia? Concorda? Né? Mas uma coisa é você submeter, outra coisa é você gostar, né? Sim, tem 2 mãos levantadas aqui. Toquei num negócio legal. Vamos lá, gente. Eu posso fazer um comentário? Pode, claro. A senhora está me ouvindo? Tô. No caso do MRE, só uma carreira tem ascensão. Todas as outras não têm. Então, nesse quesito da ascensão da carreira ser um ideal que possa nos ajudar a adaptarmos melhor ao trabalho, só funciona para uma carreira, na verdade. As outras carreiras vão ficar sempre embaixo. E um outro ponto é que me deixou confuso a forma... É claro, quando temos um problema com alguém, muitas vezes é porque aquela pessoa reflete algo da nossa própria personalidade. Sim. Mas não podemos negar também que existem pessoas assediadoras. A vítima não pode ser culpada do assédio. É só essas duas observações que eu queria colocar. Sim. Então, obrigado. Sim, com certeza. Eu vou entrar mais ainda nesse assunto. Lúcia também queria falar? Bom, não falou. Muito importante esse ponto que vocês levantaram. Porque quando a Sônia falou
mas agora o Hugo me trouxe aí, já me esclareceu mais a dúvida, porque tem pessoas que incomodam muito, mas aí, Sônia, eu já pensei naquela pessoa assim, não a assediadora, né? Tem pessoas que incomodam, mas é que aí vem as minhas próprias reflexões, que são aquelas pessoas mais dependentes, né? Que aí você não vai mudar muito mesmo, né? Mas tem essas pessoas assediadoras, que são pessoas também autoritárias, né? E que às vezes a gente fica com dificuldade, né? Mas aí, quando é um grupo todo, o grupo tem que começar a se unir para encontrar uma solução, né? Mas eu estou me referindo mais quando é uma dificuldade própria, né? Uma pessoa que não se sente bem num grupo, por exemplo, a pessoa se sente excluída do grupo, né? É nesse caso que eu estou querendo trazer mais. Por exemplo, uma pessoa que se sente excluída de um grupo que está bem. Aí ele fala assim, não, eu quero mudar, eu quero sair desse grupo, eu quero sair desse setor, porque eu quero sair desse setor porque não estou bem nesse setor. Antes de eu voltar nesse assunto, só falar um pouquinho sobre a questão da ascensão de carreira. Hugo, eu realmente não sabia, né, que não existia ascensão, só essa questão da ascensão de carreira, né? Mas aí é um caso, é um exemplo que eu dei, né? É um exemplo que eu dei, e aí cada pessoa também tem como crescer na vida independente, né, de carreira, né? Aí eu acho que é uma reflexão de cada um. Eu estou fazendo reflexões aqui, né? Apenas estou fazendo reflexões aqui. Não conheço, confesso que não conheço a realidade de vocês. Bom, então, voltando, eu estou trazendo um exemplo da pessoa que ela quer sair de um local de trabalho porque não se sente bem, né? E aí, o que é melhor? Ela entender, se é só ela que não está se sentindo bem, ela começar a ver o que incomoda ela, né? Porque senão ela vai fazer que nem o casamento mal resolvido. Ela vai ficar pulando de setor em setor. Pior é quando ela não resolve aquela questão e a equipe, né, rejeita. Pior ainda, né? Quando ninguém quer, né? E vai pulando de setor em setor. Quer dizer, melhor resolver a situação, conversar, e isso é uma questão também de gerenciamento, né? De conversar para resolver essa questão, porque senão fica, né, um ciclo mal resolvido, mal fechado, né? Então, essas mudanças sempre têm que ser fechadas, né? Às vezes, o relacionamento fica tão comprometido que, às vezes, fica difícil haver uma continuidade. Mas, mesmo que não haja uma continuidade, a pessoa precisa entender o que aconteceu, né? Refletir, fazer uma reflexão sobre o que aconteceu. Não necessariamente tem que continuar onde estava, mas precisa refletir sobre quais aprendizados que eu tive para no novo local fazer diferente, né? Isso não precisa ser na empresa, pode ser numa psicoterapia, né? Uma outra situação que eu acho interessante a gente abordar a falta de preparo para a aposentadoria, né? Quer dizer, que é um outro ciclo, né? Não sei como que, não tenho acompanhado, não sei como que está essa questão de aposentadoria, né? Mas eu, antes de sair no PDV do banco, dos motivos da minha
opção foi que eu teria que esperar até os 55 anos. E eu achava que com 55 anos eu não ia mais ter capacidade de trabalhar, né? E eu vou para completar 68 e eu não me vejo parando de trabalhar, né? Então, as pessoas acham assim, eu vou me aposentar e vou só fazer, vou viajar e tal. E o que eu tenho ouvido dos clientes é que eles ficam fazendo isso um ano, depois eles não aguentam mais ficar em casa e só viajando, eles querem fazer alguma coisa, né? Então, esse preparo para a aposentadoria, que é um importante ciclo, né? Eu acho que a gente vai ter mais tempo. Melhor coisa é a gente poder planejar, né? Eu trabalho só alguns períodos, né? E poder ser dono do tempo da gente, né? Agora eu só trabalho em casa, né? O consultório é em casa, quem quiser, às vezes é longe para caramba, no Lago Norte, mas eu tenho consultório em casa e agora eu só atendo online, eu só quero trabalhar em casa, sou muito folgada, né? Mas é o meu conforto. É o meu conforto, né? Então, é uma fase muito boa que a gente tem que planejar, né? Fechei um ciclo, os filhos já estão casados, já tenho os netos, né? É um ciclo. A gente vai fechando os ciclos, né? E vai abrindo outros, né? Então, assim, eu tinha pensado em falar essas coisas e abrir para a gente conversar um pouco e depois a gente fazer uma dinâmicazinha de reflexão, mas assim, sem nada invasivo não, gente, sabe? É opcional, só para a gente fazer um fechamento legal de final de ano, assim, sabe? Queria ouvir de vocês, quem puder abrir aí, sabe? Para eu ver a carinha de vocês. Tem um bate-papo aqui, deixa eu olhar aqui. Ok, Hugo. Tudo bem, entendo. Peço desculpas por ter a câmera desligada, tá ok. Eu vou pedir para a Lúcia, do Cineia, abrir o microfone dela para poder fazer a pergunta, que ela está com a mãozinha levantada ali, já tem um tempinho. Eu não entendi. Pode. Lúcia, eu mandei o pedido para você habilitar o seu microfone. Ou então fazer pelo chat, né? Pronto. Tá almoçando. Tudo bem, Lúcia. Porque ela botou a mãozinha, às vezes nem sabe que botou a mãozinha. Enquanto a Lúcia não faz a pergunta, se eu puder, né, fazer um comentário aqui, eu sei que essa questão de encerramento de ciclos, né, para os servidores do Itamaraty, é uma coisa muito importante, né, porque a cada posto que a pessoa vai, ela tem que encerrar um ciclo, né? Se ela estava num país e ali, né, ela agora tem que fazer toda a remoção dela, ir para outro país. Então, e o interessante pensar nisso, né, que talvez quem passe no concurso, né, e entra para trabalhar no Itamaraty até sabe de alguma forma que vai passar por isso, né? Talvez seja esse olhar mais amplo, né? Que o olhar na carreira como um todo, né? A pessoa entender que ela vai passar por várias mudanças ali de postos, né? Vai viver em países diferentes, fechando ciclos, né? Mas entender que realmente vai ter um momento, né? Seja pela aposentadoria, né? Seja
Alguns optam por parar de fazer remoções, né? Seja por um momento na vida pessoal da pessoa, na vida pessoal, né? Enfim, mas que a pessoa também encerra ciclos, né? De outra forma, que não só esse dos postos, né? Que já é algo que talvez ela, quando entra na carreira, ela tem isso de alguma forma em mente, né? E aí a gente tem sim, Dulcinea, até falando um ponto que você tocou, é o nosso programa de preparação para aposentadoria. Né? A gente tem trabalhado um pouquinho isso lá, eu, a assistente social, a Daniele, né? Enfim, estamos lá representando um pouco esse programa, né? Para tentar justamente ajudar em um dos momentos de encerramento, né? De ciclo. Quando eu deixo de ser, né, um servidor aqui, em que eu prestei tanta ajuda humanitária, onde eu pude ajudar tantos brasileiros no exterior, ou cuidar da parte administrativa, né, ajudando de uma forma macro esse órgão, né, essa organização, e entender, né, e para onde estou indo agora, né? Qual que é a minha nova etapa, até colocando aí também, né, o que a senhora comentou, de que será que eu vou viver só viajando quando aposentar? No caso de vocês é diferente, né? Sim, porque eles já viajaram bastante até, né? Mas sim, é até o gosto, e claro, e a pessoa vai viajar também, quando aposentar, ela gosta e ela vai fazer isso. Mas no programa de preparação para aposentadoria, tem todo um cuidado, né, para a pessoa entender quem ela é, né? Que não, como Jung, né, fala da individuação. Então, será que durante toda essa carreira dela, ela teve a oportunidade, né, desse encontro, né, dessa individuação, ao ponto dela também saber que não é só o cargo dela no Itamaraty, né? Ela é algo a mais, e que ela em algum momento vai ter que realmente deixar esse cargo e ser esse ser, né? Que ela teve a oportunidade de ter esse encontro, né, consigo mesma, essa individuação. Então, a gente trabalha um pouquinho a questão de identidade, de as relações familiares também, né, para aqueles que construíram uma família ou não, para aqueles que optaram ficar só, né? Ok, né? Então, é bem interessante, né? E esse encerramento de ciclo, quando a gente trabalha no programa de aposentadoria, né, é muito precioso, porque a gente vê como cada um tem uma particularidade, né, e algo que vai levar para si, né, quando aposentar. Era só isso. Só contando um pouquinho da minha experiência aqui no programa de aposentadoria. Ótimo, isso é excelente. Isso é excelente e necessário. E aí você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da persona, né? E explicar um pouquinho, né? Que imagine assim, imagine uma casca de cebola, uma cebola, né? Então, como é o psiquismo para a psicologia analítica, né? Então, nós somos, né, a nossa persona, que chama persona no grego, né, máscara, né, que é a persona do teatro grego, né? Então, a persona é formada por nossos papéis sociais, né? Então, o nosso papel profissional, né, faz parte da nossa persona, né? E aí, quando nós saímos, né, nos aposentamos, saímos do nosso trabalho, mas a nossa essência, então, assim, nós temos a primeira casca, né, que seria nossa persona,
Depois nós temos os arquétipos, né? Então, o primeiro arquétipo, quando nós fazemos a análise, não sei aqui quem já estudou um pouco, já fez análise junguiana, quando nós começamos, a pessoa entra no processo, procura fazer uma análise, a primeira queixa é da persona, né? Tem meu trabalho, minha família, né? As questões que se trabalham são essas. Daí a pouco começam a vir sonhos, né? A pessoa começa a sonhar com questões sombrias, né? Que é o primeiro arquétipo, né? Que é da sombra. Depois vem o arquétipo do ânimos e da ânima, né? Que o ânimos é a parte masculina, né? Nossa parte masculina, e a ânima, a parte feminina, né? Homem, tanto o homem como a mulher tem parte masculina e feminina, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aí, mas que eles são o psicopompo, os que vão nos levar à nossa essência, que é o nosso self, né? E essa busca da nossa essência, né? Então, se nós estivermos centrados na nossa essência, tudo bem a gente mudar o papel social, tudo bem a gente mudar de casa, tudo bem a gente mudar de país, né? Porque nós estamos no nosso centro. Então, isso é importante, esse processo de individuação, né? Nós não vamos perder a nossa essência, né? Quando nós estamos centrados, é isso que a gente fala, centrado, né? Muito boa lembrança. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, tem uma observação. Gostaria de fazer uma pergunta do Hugo, sobre mudança de trabalho mal resolvida. Entendi que há duas opções. A primeira seria gostar do trabalho, levando em conta algo maior, seja um ideal mais amplo da empresa, ou um ideal pessoal, por exemplo, a necessidade de passar por aquilo para alcançar algo melhor, como o trabalho no banco, que possibilitou o estudo em psicologia. Entretanto, não entendi direito a segunda opção. Seria a reflexão de si mesmo, no porquê de dar-se mal com o outro, a chefia, por exemplo. Seria isso? Eu entendi a pergunta. Acho que eu entendi sua pergunta, Hugo. Assim, muitas vezes nós temos... veja só, vou ver se é isso mesmo que você está perguntando. Eu tenho uma pessoa que, uma chefia, eu não me dou bem com uma chefia, né? E essa pessoa, a forma como eu me relaciono, ou ele se relaciona comigo, faz com que acione em mim o que Jung chama de complexos, que são histórias vividas nas minhas relações passadas com figuras de autoridade também, né? Figuras parentais, por exemplo, né? Ou questões parecidas comigo, que é o que a gente chama de projeção, né? Por exemplo, uma figura que me lembra um pai autoritário, né? Então, eu tive dificuldades, se a pessoa teve dificuldades com o pai, e aí esse chefe lembra inconscientemente, é um processo inconsciente, tá? Esse pai com quem o gerenciado teve dificuldades. Então, se ele teve dificuldades de relacionamento com esse pai, e esse pai, esse chefe, lembra inconscientemente esse pai, nessa relação aqui, ao invés de eu perceber, ao invés dele se relacionar como no papel profissional, né?
ele se relaciona inconscientemente como se estivesse relacionando com o pai, né? Então, nesse caso, né, ele precisa fazer essa separação, mas ele só vai fazer essa separação quando ele perceber que existe esse processo, ou seja, quando ele tornar o inconsciente inconsciente, né? Esse é um caso. O outro caso é quando, vamos supor, esse chefe, né? Essa chefia é autoritária, mas o gerenciado também é autoritário. Então, ele não gosta quando ele vê o seu espelho, né? Então, ele tem que ver o que eu tenho, né? O que ele tem que é meu também, né? Porque a gente não gosta de se ver. A gente quer se ver como uma pessoa legal, né? Então, quando a gente vê que o outro não é legal, quando a gente vê o outro, quando a gente vê a gente no outro, a gente se aborrece, né? São esses dois casos. Quando a gente percebe isso, se dá conta que o que eu estou vendo no outro que está me incomodando é meu também, eu vou mudar. Aí eu falei, puxa, né? É chato, né? Se é assim. Aí eu mudo. Aí aquilo deixa de incomodar, né? Quando a gente se vê, é que nem a gente quando olha no espelho. Eu olho no espelho, nossa, eu estou descabelada e tal, eu me arrumo. Aí eu passo a gostar. Né? O outro se faz no espelho de mim. Então, quando eu me vejo, eu vejo que eu preciso mudar, eu agradeço até, puxa, que bom que eu me vi nele, né? Porque me dá a possibilidade de mudar. E aí isso não incomoda mais a mim, o outro para de me incomodar. Era essa explicação que eu ia dar, Sônia. Ficou claro, Hugo? Muitíssimo obrigado. Posso fazer um acréscimo só da minha própria experiência? Pode. É muito interessante esse último ponto que você levantou, da projeção, no fato de que ela nos ajuda a crescer, porque ela é a base da espiritualidade monástica. Eu fui monge, né? Então, quando a gente tem um problema com um colega, nós sabemos que esse problema é nosso e que ele nos ajuda a descobrir um problema que a gente não tinha consciência. Isso faz nos crescer muito, é muito interessante. Isso mesmo. Muito obrigado. Isso mesmo. Mais alguma observação? Nós vamos até às 13, né? Dá tempo de fazer um fechamentozinho? Então, gente, quem puder, vamos fazer uma dinâmicazinha, né? A psicóloga adora dinâmica, né? Tem gente que odeia. Mas é só uma meditaçãozinha, tá? Para a gente fechar. Quem puder, quem não puder, depois vai estar gravada, faz depois, tá? Eu quero convidar vocês, né? Quem estiver sozinho e tal, né? Fechar um pouquinho os olhos, relaxar. Faltou falar uma coisa. Acho que não vai dar tempo. Olha só, os passos para fechar os ciclos, tá? Primeiro, a gente rever, final do ano aqui, primeiro rever tudo, todo o ano, o que passou, rever, fazer uma análise, contabilizar, tá? Quais foram, né, os aprendizados. Acho que não vai dar tempo de fazer a dinâmica, não. Quais foram os aprendizados, qual a contabilidade, né? O que não foi muito legal, o que foi legal, né? Do que não foi legal, o que eu pude aprender com isso, né? Eu digo sempre o seguinte, né? Que não há derrotas,
né, a aprendizados. Então, assim, a gente sempre contabiliza na coluna de aprendizados, tá certo? Perdoar a si mesmo, tá? Se a gente quer que o outro perdoe, a gente perdoa a gente mesmo, tá bom? Então, primeira coisa, me perdoar por tudo que eu fiz que eu achei que não foi legal, tá? Então, assim, a gente está aqui para errar mesmo, a gente está aqui para aprender, sabe? Pensa que essa vida aqui, sabe, a gente está vivendo numa dimensão para aprender, tá? A vida é uma escola, né? E se você não acredita que vai ter outra oportunidade, então passa a sua experiência para os seus filhos, para outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu já errei para caramba, sabe? Já fiz. Hoje eu sei alguma coisa, é porque eu errei para caramba, sabe? Então, estou aproveitando para passar as coisas que eu aprendi com os meus erros para outras pessoas talvez errarem menos que eu, né? Então, mas eu me perdoei, sabe? É bom, a gente vai ficando velho, a gente esquece, sabe? Por isso que eu acho que Deus dá falta de memória quando a gente está velho, sabe? Porque a gente esquece e a gente se perdoa, sabe? Né? Mais fácil, né? E agradecer, a gente tem que agradecer todos os dias, sabe? A gente tem que agradecer ao outro, tem que agradecer ao universo, sabe? Tem que agradecer a Deus, né? Tem que agradecer sempre por tudo que acontece a gente. Tem que agradecer as coisas boas, tem que agradecer as coisas ruins. Tem que agradecer as pessoas que aparecem na nossa vida, que nos incomodam, porque elas nos ajudam a crescer. Né? Eu acho que não vai dar tempo de fazer a vivênciazinha, não, mas eu vou explicar para vocês, tá? Vocês façam esse ritual, às vezes, no final do ano, tá? Façam um ritual mesmo, assim, sabe? Ponham uma vela, um incenso, assim, sabe? Na sua crença, na sua tradição, né? Se você tem alguma tradição religiosa, tal. E como num filme você deixa passar numa tela, na sua mente, todo o ano que está findando, tá? Aí você lembra dos fatos que mais te marcaram, né? Quais os fatos alegres, quais os felizes, quais os de sucesso. Quais os tristes, quais os que vocês viram como derrota. Quais os que você se arrepende. Existe algum que você ficou com raiva ou magoado? Quais foram os aprendizados das derrotas? Né? E aí você vai rever e contabilizar. Você pode até fazer por escrito isso, tá? E aí se perdoe por tudo que aconteceu e fez e que você poderia fazer diferente. E se você espera que os outros te perdoem, você deve começar por você mesmo. Aí você vai imaginar se tem pessoas que você acha que você magoou ou que te magoaram. Imagine essa pessoa na sua frente e fale para ela: sinto muito, me perdoe, eu te amo. Não fiz por mal, ou o que você sentir vontade de falar. Isso aí, gente, é o Ho'oponopono, que é uma forma de cura do Havaí, né? Porque você não precisa mesmo falar para a pessoa, às vezes você nem tem oportunidade, às vezes a pessoa já morreu, né? Mas você fala porque isso vai fazer bem para você, tá? Você fala na sua imaginação. E isso tem o campo mórfico, tem o inconsciente que vai te ajudar. Às vezes até atinge a outra pessoa, né? E para finalizar, agradeça pelo aprendizado que teve nesse ano, pelas conquistas, pelas dores, pelas alegrias, pelo ano que vai chegar e tudo que ele trará. Aí o texto vai estar gravado, depois vocês anotem e façam esse ritualzinho, minha sugestão, né? Para você começar bem o ano.
Tá bom? Para finalizar, eu gostaria que cada um pudesse falar uma palavra que foi para você esse nosso encontro. Ou pelo chat, ou falar. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Gratidão pelo carinho com que você acolhe a gente, essa voz doce que vai, mansa, que vai trazendo para a gente o conhecimento, e eu acho que a Ju vai entender, né? Esse autoacolhimento, né, Ju, que a gente falou tanto recentemente no projeto do Reviver Mais, que é a gente olhar para as nossas experiências de vida com mais carinho, né, Dulcineia, e a gente saber acolher essas experiências, tirar a boa lição delas, agradecer por ter passado por isso, porque de alguma forma ou de outra a gente sai mais forte e conseguir encerrar e seguir em frente. Eu quero agradecer também essa oportunidade. Dani e Juliana têm me ajudado bastante. E a sua presença também da Cineia foi muito boa para mim. Aprendi muita coisa. Vou refletir mais um pouco de tudo. Coisa que eu não faço muito é refletir sobre a minha vida, mas eu sempre agradeço. Não importa o que aconteça, estou sempre agradecendo. E eu uso esse Ho'oponopono há muito tempo também, que já consegui transformar pessoas, relacionamentos de pessoas para comigo e vice-versa, entendeu? E, enfim, uma coisa que eu fiquei meio um pouco na dúvida é o seguinte: quando você falou, o problema assim, que você, se a pessoa. Quando você falou da pessoa que incomoda, que às vezes o problema é nosso também, a gente tem que entender que às vezes se você se olha no espelho e tal. Mas, por exemplo, eu muito rápido, eu sempre vivi num ambiente de paz, de amor, de harmonia. Meu pai sempre nos ensinou isso. Aí eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar com pessoas agressivas, muito mesmo. Isso me faz muito mal. Então, eu tenho refletido sobre essa situação minha. Por que eu sinto tão mal com pessoas tão agressivas? Que eu não sou, procuro sempre ser o mais gentil possível com as pessoas e tal. Isso me incomoda. E eu acho que isso vai me dar mais um pouco de condição. Esse encontro agora talvez me ajudou bastante a refletir um pouco mais, que eu tenho dificuldade realmente, a Ju sabe, a Dani sabe. E eu quero melhorar isso, porque que as agressões me incomodam. Porque, por exemplo, eu não gosto de ver nenhum animal sofrendo. Eu sinto mal. Entendeu? Eu procuro sempre lidar, ser mais educada, mais atenciosa, mais delicada com todas as pessoas, porque eu gosto disso. Eu quero receber isso. A gente só dá o que a gente recebe, o que a gente dá, né? Mas muitas vezes você dá e não recebe. E aí começa a incomodar. O que fazer? Sônia, você viu que eu falei da questão do arquétipo da sombra, né? Exato. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, mal, né? Claro. Então, muitas vezes nós precisamos integrar a nossa sombra, né? Porque, às vezes, a gente sendo totalmente tão bom, a gente querendo ser bom, a gente não faz bem para o outro, né? Então, às vezes a bondade incomoda, né? A bondade... Da gente incomoda o outro. Não é que incomoda. Às vezes, por querer fazer o bem, nós complementamos o outro, né? Nós complementamos um lado mal do outro, né? Um exemplo, vocês falaram que, por exemplo, uma pessoa que não reage ao mal, ela incentiva o mal. Tá me entendendo? Né? Por exemplo, nós temos que amar as pessoas, né? Nós amamos. Quem transcende amor, quem reflete amor, ama, né? Mas amar o outro não significa permitir o mal. Não significa se submeter ao mal, né?
Então, nós estamos aqui falando sempre, né, da violência contra a mulher. Então, a mulher não pode se submeter à violência, né? Ela precisa reagir, precisa pedir ajuda, né? E muitas vezes, uma das coisas que mais a gente vê é assim, uma mulher, eu não vou denunciar meu marido, né? Porque é pai dos meus filhos. Ela não pode ser tão boa assim, né? No caso, porque ela não está sendo boa nesse caso, porque ela está incentivando o mal. Isso é integração do lado sombra, do arquétipo da sombra, né? Então, é uma coisa assim, eu estou jogando assim para refletir, né? Esse é o lado luz e sombra que Jung nos fala, tá? Isso não é um caso só seu, é um caso de muita... é uma reflexão muito ampla, tá? Bom, assim, desse lado de... como eu não sou casada, nunca me convivi com ninguém, não sei, imagino que seja muito difícil, mas eu falo em relacionamentos de trabalho, de coleguismo, de amizade. Em tudo, assim, Sônia, isso em tudo. Por exemplo, uma pessoa estava me falando que olha só, a história da vaquinha no presépio, você conhece? O rapaz, né? Eu não sei bem os detalhes da história, né? Mas ele tinha uma vaquinha que era tudo para ele, né? Ele tirava toda a alimentação dessa vaquinha e tal. Aí passou, né? Um monge lá passou por lá, né? E pegou o ajudante dele, pegou, acho que jogaram a vaquinha, acabou. A vaquinha caiu no... Eu não sei os detalhes da história, eu sei que a vaquinha foi para o brejo, né? E aí, a partir daí, esse rapaz, quando passaram lá, o rapaz estava rico, né? Aí, por quê? Porque eu tinha lá uma vaquinha que caiu no brejo, e depois disso, que eu não tinha mais minha vaquinha, eu tive que ir atrás das coisas e eu prosperei, né? Então, um mal virou um bem, né? Porque ele teve que... Então, esse que é o paradoxo do bem e do mal, né? Que às vezes você está ajudando uma pessoa, né? Mas você está fazendo com que essa pessoa, você está sendo bonzinho com uma pessoa, e você está ajudando que essa pessoa permaneça, né? Não trabalhe, não vá, não progrida, né? E muitas vezes, quando você pensa que você está sendo rigoroso com uma pessoa, você está ajudando, né? Você nega, às vezes, uma ajuda do jeito que ela quer, né? E essa pessoa cresce, né? É mais ou menos por aí, é um assunto bastante profundo, eu acho que é uma coisa importante que você levantou, é uma coisa muito profunda, que nós poderíamos estar falando, é um curso inteiro para falar de luz e sombra. Tá? Obrigada. Mais alguma coisa? Para você, Dulcinea, os agradecimentos. A Cláudia precisou sair um pouquinho mais cedo, agradeceu a gente pela palestra. Fabiola também agradeceu, a Graziella. O Zé Carlos Violato, adorei ver o Violato por aqui, também agradeceu muito pela oportunidade de reflexão e tomada de consciência. Larissa disse que foi muito enriquecedor e tocante esse final. Só de pensar em agradecer e perdoar, fico um pouco emocionada. Sinal de que será muito proveitoso fazer a dinâmica de final de ano. Lúcia Manzano agradecendo também, a Larissa agradecendo mais uma vez. O Hugo diz que lamenta ter perdido os encontros anteriores, e eu expliquei para ele que todos os encontros que nós fazemos online estão sendo gravados, e a gente deve permanecer no online por muito tempo, exatamente por isso, porque a gente pode gravar e disponibilizar no portal do SAMS depois. E ele me disse também que não conhece o portal, perguntou como é que entra, eu expliquei que no menu principal, na página principal da Intratec, tem um menuzinho cheio de quadradinhos do lado direito, e tem um quadradinho vermelho lá chamado Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Clicando nesse quadradinho, você vai ser direcionado para uma página do Outlook. É só para entrar, você tem que se validar com o e-mail do Itamaraty e a sua senha da Intratec do Itamaraty.
Lá dentro vai estar essa palestra para a gente poder fazer esse ritual de passagem de final de ano, e todas as outras palestras que foram feitas de outubro para cá também estão lá. A gente tem um curso muito lindo chamado Bem-Estar Emocional durante a fadiga pandêmica, como lidar com a fadiga pandêmica, que está todo gravado lá. Tem um curso sobre primeiros socorros psicológicos da Universidade Johns Hopkins, e muito conteúdo, gente, sobre saúde mental, estresse, gestão de estresse, alimentação saudável. O nosso programa de educação para aposentadoria também tem uma breve introdução lá. A gente fala de todo o trabalho que é feito no SAMS, tudo que a gente vem fazendo nos últimos, acho que a Ju está com a gente desde 2014, então são os últimos quase 8 anos. Tudo que foi feito, tá tudo por lá, com algumas explicações breves, redirecionamento para conteúdo, tanto do YouTube quanto material didático, além das palestras gravadas. E a gente está aberto também para sugestões. Se tem um tema que você acha relevante, traga para a gente. Se tem algum assunto que vocês gostariam de aprofundar, tragam para a gente. Se vocês querem que Dulcineia venha falar mais uma vez, avisem para a gente. Então, assim, o SAMS está super aberto. Lá a gente também tem o link para os nossos encontros de sexta-feira, em que eu e a Juliana conduzimos a meditação, os encontros de meditação do SAMS. Então, uma série de informações, como preparação para remoção, quais são os cuidados de saúde para remoção, então, um pouquinho de tudo. Fiquem à vontade, por favor, façam sugestões, se encontrarem algum erro, alguma dificuldade, a gente está aqui esperando a contribuição de vocês. Dulcineia colocou aqui também o Instagram dela, Dulcineia Cassis. Uhum. E aqui, esse livro aqui, ó, Bola de Cristal, Varinha de Condão, ele foi publicado através das crônicas do meu blog, mas isso aqui foi 10 anos atrás, viu? Tá? O blog é do Dulcineia Cassis. Deixa eu ver aqui, é o Dulcineia Cassis. Botando Dulcineia Cassis, vocês vão acessar várias crônicas, mas assim, em 2007 eu comecei a publicar o blog, aí a partir daí esse livro foi publicado pela LGE, né? Eles que gostaram das crônicas publicaram, e são crônicas de autoconhecimento. E agora que a minha filha falou, tem o Facebook, né, do Dulcineia Cassis também, mas tem a página, né, a fanpage, né? Mas minha filha falou que agora é Instagram, né? Tem um Instagram do Dulcineia Psicóloga, mas eu estou publicando nesse agora, sabe? Faz um tempinho que eu não publico, porque eu estou nessa fase de ciclo, né, de arrumar as coisas e tal. Fechou o ciclo da pandemia, eu fui fazer os meus exames, meu check-up, faz tempo que eu não publico. Mas me segue lá que o ano que vem eu vou começar a publicar mais, vou dar curso online, né? Tem um curso de sonhos programado, né? Depois eu vou dar um curso desse autoconhecimento. Me segue lá para vocês acompanharem, tá bom? E eu quero agradecer muito a oportunidade, viu, gente? Adorei estar fazendo. Vocês estão me ajudando a me familiarizar, né? Aos quase 68 anos, familiarizar com essa nova forma de comunicação online, né? Que é difícil, né? A gente... às vezes, mas é o meu novo ciclo agora, né? Online. Tá bom? Muito obrigada, foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Somos nós quem agradecemos. Muito obrigado, Dulcineia. Obrigada a todos vocês pela presença. Por favor, divulguem nosso trabalho. Se mais alguém quiser, a gente tem uma lista de transmissão na qual a gente está divulgando todos os trabalhos do SAMS, mas essa está no e-mail dos servidores. Eu tenho o WhatsApp de alguns servidores, eu também mando pelo WhatsApp. Nessa lista de transmissão que eu tenho do SAMS,
eu tenho alguns aposentados também, mas se mais pessoas quiserem entrar, e o Cindy também faz a divulgação de todos os nossos eventos. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Deem uma olhada no nosso portal, vão lá fazer sugestões, acompanhar o conteúdo e trazer para a gente mais incentivo para continuar esse trabalho. E eu agradeço, Dulcineia, pela sua gentileza, pela dinâmica que você deixou aqui com a gente, pela doçura e pela humanidade da sua fala. Muito obrigada, querida. Obrigada, Ju, por ter apresentado Dulcineia para a gente. Obrigada, queridos. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa semana para todos. Tchau, Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou saindo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu faço para sair aqui? Não sei como sair.